A paz do Senhor, irmãos. Amém? Que Deus os abençoe essa noite. Peço, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 8. 13. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer um homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja pode ler comigo esse versículo de número 8? Jesus Cristo. Amém? Podem tomar um assento. Amém, irmãos? Esse livro essa epístola, de Hebreus, não há como precisar historicamente o autor, deste livro. Alguns falam que é o próprio apóstolo Paulo, outros falam Apolo e mais outros, mas a verdade é que não há como nós confirmarmos de maneira histórica quem escreveu essa epístola. O fato é que, assim como as epístolas de Paulo, essa carta aos Hebreus ela é de suma importância no Novo Testamento. Ela trata de assuntos muito importantes para o entendimento da obra redentora do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nessa epístola que a gente aprende, que Jesus ele não é simplesmente uma criação, uma criatura, não. Ele é o próprio Deus que se encarnou. Nessa epístola a gente aprende que ele é maior do que a lei, maior do que Moisés, maior do que os anjos. Jesus é maior que todos, porque ele é o próprio Deus encarnado. E o autor ele trata de vários assuntos, ele lida com vários assuntos durante toda essa epístola. E aqui no capítulo de número 13, no capítulo 11, que é o capítulo mais famoso, que a gente gosta muito de ler, que fala dos heróis da fé, daqueles homens que viveram pela fé lá no Antigo Testamento. Ele entra no capítulo 12 falando que nós estamos rodeados por uma nuvem de tão grande testemunhas, que são esses homens que viveram pela fé no Velho Testamento, e que nós também não devemos esmorecer ou perder a fé, porque nós temos exemplos de homens que viveram pela fé. E concluindo, nesse 13º capítulo, que nós lemos parte dele, o autor já entra no término da epístola, e aqui ele começa a dar alguns assuntos gerais, alguns aconselhamentos gerais que ele está dando para os leitores da sua epístola. Aqui no subtítulo da minha tradução diz vários deveres, justamente sinalizando isso, de que ele iria tratar de vários assuntos, porque era a conclusão do seu livro. E a gente sabe muito bem que quando a gente conclui algo, a gente tenta concluir bem, amarrar todas as pontas para não ficar nenhum mal entendido, nenhuma dupla interpretação. E aqui ele simplesmente aconselha os seus leitores, aqueles que queriam ler e aqueles que queriam ouvir a carta,
sobre alguns deveres que nós lemos alguns. Então vamos tratar sobre alguns deles na noite de hoje, irmãos. A partir do verso 1, como nós já lemos, o primeiro e fundamental dever de todo cristão está no verso 1, que decorrente do verso 1 você vai encontrar todos os outros deveres. E ele diz no verso 1, permaneça o amor fraternal. Algumas traduções dizem que nós devemos ser constantes no amor fraternal. Que o amor fraternal, ou seja, que o amor entre os irmãos, ele tem que ser constante, permanente. E a gente sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Só que a Bíblia fala de muitos, não diz quais. A Bíblia não fala, olha, que o amor do Joãozinho vai esfriar, que o amor da Mariazinha vai esfriar. Ela não dá nome. Jesus simplesmente diz que o amor de muitos vai esfriar. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas você não. Você deve permanecer no amor fraternal, no amor entre irmãos. Você tem que amar como Jesus, nos ensinou a amar, como a nós mesmos nos amar, como Ele nos amou. Então, esse esfriamento sobrenatural, quando eu digo sobrenatural no sentido de espantoso, grandioso, que há no mundo, entre as pessoas, quando você abre um jornal, ou você abre um noticiário, e vê tamanha tristeza, tamanha calamidade, de tantos problemas que há no meio da sociedade, esse é o amor de muitos se esfriando. Mas não pode ser, jamais deve ser o amor da igreja se esfriando. Nem o amor da igreja para com o mundo, que nós devemos, à semelhança de Cristo, amar o mundo, à semelhança do Pai, amar o mundo, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Então nós, como representantes de Cristo na terra, como corpo de Cristo, Ele sendo a nossa cabeça, nós devemos continuar amando o mundo e sofrendo pelo mundo. Em que sentido? Em sofrer a paga do Evangelho, de você anunciar o Evangelho, de você ser maltratado, de você pregar o Evangelho, de você ser rechaçado, de você ser zombado. Mas você continua amando, continua pregando, continua falando, porque esse é o dever, é o papel da igreja. O pastor falou aqui ainda há pouco no altar que nós não nos reunimos como um clube. E de fato é verdade, porque a igreja não é um ajuntamento semelhante a um ajuntamento de um clube, onde as pessoas se reúnem para se entreter. Então, se nós chegamos aqui simplesmente com o interesse de se entreter, porque em casa está chato, e vou lá na igreja porque eu vou ver os irmãos, me perdoe, mas você veio aqui com a motivação errada. Porque o propósito pelo qual você veio aqui é adorar a Deus e ser ministrado por Ele ao seu coração, para poder aprender mais dEle e trabalhar para o seu reino, ganhando almas para o reino de Deus lá fora. Então nós devemos continuar a amar o mundo como Cristo amou o mundo e como o próprio Pai amou o mundo enviando a Cristo. E não é somente o nosso amor para com os perdidos que tem que permanecer, mas ele diz bem claro no texto o amor fraternal, o amor entre irmãos, o amor aqui entre os que estão sentados compartilhando o banco. Nós devemos amar uns aos outros. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Sim, é tão óbvio que a Bíblia está cheia de versículos que falam a mesma coisa, né? Se fosse algo tão óbvio, tão fácil de se lidar, por que ele teria o trabalho de ser tão recorrente nos textos bíblicos de falar que nós devemos amar uns aos outros? Porque amar não é fácil, irmãos. Porque amar emprega esforço. Amar emprega muitas das vezes você abrir mão dos seus desejos, da sua vontade. Por isso que hoje muitos casamentos não estão dando certo. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em satisfazer suas próprias vontades, seu próprio desejo, seu próprio querer, e não se negar em prol do bem-estar alheio. Então por isso que os casamentos estão acabando, porque é difícil amar. Mesmo com aquelas juras de amor que são feitas no namoro, no noivado e no altar, no momento do casamento. Mas só aqueles que de fato estão dispostos a abrir mão de seus interesses, de suas vontades, vai conseguir manter um casamento até que a morte separe, porque o amor requer isso, o amor requer que você abra mão de suas vontades para fazer a vontade de outro. Então que permaneça em nosso meio, irmãos, o amor fraternal.
Não bastando isso, o autor agora começa a exemplificar melhor. Como assim deve permanecer o amor fraternal? No verso 12 ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hospitalidade. Primeira característica do amor fraternal que o autor aos Hebreus, aqui ao concluir sua carta, ele cita. É obviamente, irmãos, que há inúmeros outros exemplos, né, do amor fraternal, além dos exemplos que nós vamos citar aqui nessa noite. Mas nós vamos ficar apenas com os exemplos que ele cita aqui nesses versículos que nós lemos, que já é o suficiente para o que a gente precisa tratar aqui hoje. E o primeiro exemplo é a hospitalidade. Irmãos, esse exemplo aqui é essencial, porque é algo que está totalmente difícil em nossos dias, vamos colocar assim. Quanto mais em época de pandemia, né? Porque aí ninguém quer receber ninguém em casa, mas aí, né, você tem um desconto, por questão de segurança de saúde. Mas se você observar, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como acontecia a hospitalidade, você vai ver que de fato aconteceu o que ele disse que acontecia aqui, olha. Muitos hospedaram anjos. Você até parece assim, poxa, mas será que não havia problema, bandido naquela sociedade daquela época? Porque, já perceberam os textos bíblicos? Chegava um forasteiro, o que acontecia? Eles abriam a casa, já preparava a comida, já matava lá o cabrito, já amassava lá e fazia o pão, porque eles eram assim, era a cultura da época. Simplesmente eles estavam dispostos a receber o estrangeiro, o alheio, o necessitado, aquele que precisava, o forasteiro, aquele que estava de caminho, de passagem. Eles encontravam guarida e, em qualquer local, sentavam, se reuniam e até passava a noite. Você lembra, por exemplo, de Jesus, né, com aqueles 2 homens no caminho de Emaús? Eles estavam indo para certo lugar, chegou a noite, o dia escureceu, entre conosco, vamos ficar juntos, vamos nos hospedar, e no partir do pão que Jesus se revelou a eles. Aí eu te pergunto, como que hoje nós vamos abrir nossa casa para estranhos? É claro, irmãos, que a cultura e o momento histórico no qual nós estamos é totalmente diferente daqueles. E quando diz hospitalidade aqui, obviamente não está querendo dizer que você deve fazer um anacronismo. O que é um anacronismo? É você transferir algo de uma época muito remota, distante, para a sua época, como se não tivesse nenhuma barreira de tempo. Mas é claro que é uma barreira de tempo aqui. Você não tem como fazer esse anacronismo, transferir de lá para cá, como se fosse, eu tenho que abrir minha casa para estranho mesmo, porque ele abriu. Não, você não está levando em consideração as barreiras da época, do tempo, do contexto histórico que eles viviam e que nós vivemos hoje. Então, pastor, o que é essa hospitalidade de hoje, então? Já que não é essa hospitalidade dos tempos bíblicos. É claro que, em certo sentido, você deve hospedar pessoas, sim. Mas simplesmente o fato, irmão, de estar aberto, de receber, estar pronto a ouvir. Quer ver uma maneira de você ser um hospitaleiro hoje? É você estar pronto a ouvir. Você está aberto a dar atenção. Você está aberto a verificar as necessidades alheias e tentar supri-las. Ser hospitaleiro, trazendo para um contexto bem da nossa época, é simplesmente o fato de você receber uma pessoa, ouvir aquela pessoa, tentar entender as suas dificuldades, as suas necessidades e tentar supri-las em Cristo Jesus. É você não estar alheio à dor, ao sofrimento alheio, como a gente vai ver daqui a pouquinho aqui também, que ele vai falar no versículo 3. Ser hospitaleiro, irmão, já está pronto, atento ao clamor, à necessidade dos outros. É claro que naquela época a necessidade era o quê? Era de uma hospedagem, de uma casa, de um local para repousar. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que têm uma ótima casa, têm uma ótima cama, tem lugar para dormir, ela tem dinheiro para pagar o melhor hotel para ficar, mas ela não consegue encontrar paz, descanso para a sua alma. Então você pode ser muito bem hoje alguém que supra a necessidade de uma hospedagem espiritual. E você trazer conforto e consolo para ela, não em si mesmo, porque você por si mesmo nada pode oferecer. Mas em Cristo e pela palavra de Cristo, você tem descanso a oferecer. Você tem águas tranquilas a oferecer.
Você tem algo que aquela pessoa está procurando para descansar, para se hospedar e não consegue em lugar nenhum. Mas você tem paz, tem tranquilidade, você nele encontrou abrigo. E você pode compartilhar do abrigo espiritual que você encontrou em Cristo para pessoas que se achegam a ti sedentos, carentes de um lugar de refrigério, de consolo. Volto a falar, irmãos, estou fazendo uma aplicação espiritual ao termo hospitalidade aqui, mas isso não quer dizer que você não possa, de fato, hospedar alguém de sua confiança. Ser aberto, sim, abrir a sua casa, obviamente, com todo cuidado, com todo zelo, para com a sua família, mas você também pode, você não é proibido de fazer isso, de recepcionar pessoas que estão de viagem, como a gente faz muito isso com família, né? A família chega de viagem a outro estado, se hospedam na nossa casa. Então, uma coisa não anula a outra. Mas você pode muito bem aplicar esse texto aqui no sentido espiritual. Apresentando às pessoas o descanso que você pode oferecê-las em Cristo Jesus. Isso é uma maneira de você permanecer no amor fraternal. Amém? Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Irmão, aqui ele fala sobre empatia, sobre altruísmo. O que é isso? É se colocar no lugar do outro. Repara que ele fala que com todas as letras, olha, como se estivesseis presos com eles, como sendo vós mesmos também no corpo. É óbvio, irmãos, que aqui ele está falando num contexto como fraternal, amor fraternal, no versículo 1. Então, aqui ele está falando do contexto dos cristãos irmãos que eram perseguidos e presos. Para você não levar para uns... É óbvio, irmãos, que a gente tem que amar também o preso que está lá preso, de fato. Mas o que ele está falando... Não estou falando que a gente não tem que amar os presos que estão lá nos presídios. É óbvio que a gente tem que amar, tanto que há trabalhos evangelísticos em presídios, e muitas pessoas se convertem, e de fato... A Igreja de Cristo é aquela instituição que consegue restaurar e resgatar essas pessoas, porque a prisão ela não consegue, infelizmente, exercer esse papel de recuperação, ela consegue exercer o papel de reclusão. Né? Tira o bandido do meio da sociedade para que ele não cumpra mais crimes. Mas o segundo papel dela, que é o de recuperação, ela não consegue fazer. E as igrejas que vão lá dentro conseguem fazer isso. Recuperando a pessoa através da pregação do Evangelho de Cristo. Então é óbvio que devemos amá-los e devemos pregar para eles, anunciando o Evangelho de Cristo. Porém, aqui, ele está falando dos cristãos que eram perseguidos e presos injustamente. Aqui está no contexto de amor fraternal. Ele fala, lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles. Por que ele está falando aqui? Olha, eles foram presos pela fé. E você não tem a mesma fé que eles, então você poderia estar preso também. Você poderia ser um deles. Então, cuide deles, dê suporte a eles, ore por eles, como se fosse você que estivesse preso lá. Porque você mesmo poderia estar preso pela mesma fé. Lembram quando Pedro foi preso? A igreja orava incessantemente por ele, até que o anjo chegou lá, abriu as portas e ele saiu. E ele chegou lá na casa e não acreditaram que era ele, mas de fato era ele. Porque a igreja incessantemente orava por Pedro, que foi preso injustamente. Foi preso porque anunciava o Evangelho de Cristo. E quantos irmãos hoje são presos, são perseguidos, maltratados em vários países pela fé? Você ora por esses irmãos, você ora pela igreja perseguida, você procura se informar um pouco a respeito do que acontece hoje em vários países ao redor do mundo, onde cristãos são perseguidos, maltratados e mortos. Irmão, isso é um exercício muito bom para a nossa fé. Sabiam? Porque, às vezes, irmãos, nós estamos tão imersos, né, no nosso mundo e nos nossos problemas, que os nossos problemas nos fazem deixar de ser sensíveis, como ele nos chama que é a sensibilidade, né? Olha, como se você estivesse preso com eles. Como se você estivesse sendo maltratado com eles. Então o autor chama você a não perder a sua sensibilidade à dor alheia. E quando você procura ver o que ocorre com muitos cristãos ao redor do mundo hoje,
Isso te ajuda a fortalecer a sua fé. Em que sentido? Você vê a luta alheia, que é dura e mais dura que a sua, e você fala assim, não, também vou aguentar um pouco mais. Porque eles sofrem por Cristo, eles sofrem pelo Evangelho até a última instância. E o próprio autor dos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que nós, no capítulo 12, ele fala que nós não sofremos até o sangue ainda. Quer ver? Olha o capítulo 12, o versículo é o de número 2. Olha o que diz aqui. Só você voltar uma página aqui. 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha o que o autor está falando. Olha, Jesus ele sofreu até a cruz, né? Sabia a alegria que lhe estava proposta. A alegria da redenção a igreja, a redenção àqueles que iriam crer e iriam ser salvos. E no verso 4 ele fala, olha, mas vocês não. Vocês não resistiram até o sangue. O sangue de vocês ainda não foi derramado como o sangue de Cristo foi derramado. Então nós, irmãos, ainda não tivemos o nosso sangue derramado por causa do Evangelho. Glória a Deus por isso. Eu não estou aqui fazendo um apelo à morte. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu quero dizer que nós ainda não chegamos à última instância pelo Evangelho. Muitos chegaram. Então quando você medita nessas coisas, naquilo que eles sofreram, que eles passaram, isso te enche de fé e de confiança para continuar progredindo e vencendo, irmãos. Então ele fala, olha, voltando para o texto aqui da mensagem, capítulo 13, versículo 3, olha, você tem que se lembrar, você não pode esquecer, lembre-se deles que estão presos, que foram maltratados, como se tivesse sido vocês mesmos, para que vocês não se esqueçam, lembrem. E nós temos lembrado, irmãos? Nós temos lembrado, irmãos, ou temos nos esquecidos daqueles que sofrem, daqueles que padecem ao nosso lado. E tirando agora do contexto da perseguição e trazendo para o contexto do sofrimento mesmo por problemas cotidianos, quantos temos sofrido problemas dentro da igreja? E nós às vezes chegamos aqui e saímos e não sabemos de nada. Talvez você esteja do lado de uma pessoa que está precisando muito de um auxílio, de uma ajuda. Ah, pastor, mas se ela não falar, eu não sei, eu não tenho, né, não tenho uma bola de cristal, né, a gente costuma falar. Sim, mas as pessoas descobrem as coisas conversando, dialogando. Né? Às vezes a pessoa está no depressivo, está com problemas sérios e não se abre para ninguém, mas se você simplesmente chegar e falar, a pessoa vai lá, se abre, se expressa e abre o coração para você e você está ali pronto para poder ajudá-la, para poder falar do amor de Deus para ela. Então muitos irmãos têm sofrido aqui agora, não lá na China, não só na Nigéria, mas aqui agora, do nosso lado. Devemos lembrar disso, mas não devemos achar que o mundo está girando à nossa volta. A tendência natural do ser humano é essa, irmãos, porque os nossos problemas são tão grandes também, que nós temos a tendência natural de olharmos só para eles e de esquecermos dos problemas alheios. Ah, pastor, mas eu tenho muito problema já para cuidar dos problemas dos outros. Mas é quando você cuida e ajuda os outros a resolverem os seus problemas, Deus também trabalha em prol dos seus. Lembram de Jó, que Deus liberou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, irmãos? Deus pode fazer isso com você. E quando você cuida dos outros, você é cuidado, tratado também, irmãos. Muitas feridas suas são curadas quando você está curando outros. Deus ministra no teu coração quando você está ministrando para outros. Os pastores sabem do que eu vou falar aqui agora, mas muitas vezes que a gente está pregando aqui em cima, é porque às vezes a igreja olha para a gente pregando e acha que a gente é um super-herói, né, pastor? Mas não. Quando a gente está pregando aqui em cima, Deus ministra muito ao nosso próprio coração, enquanto está pregando. E isso é maravilhoso, porque isso mostra o quanto Deus é grande e o quanto a gente é miserável. Porque a gente está sendo ministrado pela palavra que a gente está sendo usado para ministrar para a igreja. Enquanto você está curando, ajudando o outro, quando eu falo curar, que obviamente no sentido de você dar uma palavra
de fé, estar aconselhando, ajudando essa pessoa no conselho de Deus, na palavra de Deus. Enquanto você faz isso, Deus, Ele ministra, trata as suas próprias feridas, os seus próprios problemas. E nós não podemos, irmãos, esquecer, deixar de lado daqueles que têm sofrido e padecido ao nosso lado. Nós devemos agir como se nós estivéssemos no lugar deles. Porque Cristo fez isso, irmãos. Isso é uma atitude cristã, genuinamente cristã. Se colocar no lugar do outro para sofrer o sofrimento do outro. Não foi isso que Cristo fez? E é isso que o amor... Então, quando ele fala, ó, ame como eu te amei. Aí você olha para o amor de Cristo e fala assim, poxa, mas se ele me amou assim, é assim que eu tenho que amar. É fácil? Não, mas devemos nos esforçar para isso. Que é o amor, amando, se colocando no lugar do nosso próximo. Versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Lembrando aqui, irmãos, que o autor aos Hebreus está dando os conselhos finais de sua carta. Então, aqui ele está num contexto do amor fraternal. Então, ele fala no verso 2 sobre a hospitalidade. Ele fala no verso 3, que nós acabamos de ler, sobre os presos, né? Lembrarmos dos presos e lembrarmos dos que estão sendo maltratados, perseguidos. E no verso 4 ele fala, ó, venerado. Outras traduções dizem, digno de honra. É o que? É o casamento. É o matrimônio, é o leito sem mácula. Irmãos, muitos aqui, obviamente, dá ênfase no leito sem mácula. Que realmente o casamento tem que ser um leito sem mácula. Mas aqui a ênfase do autor, no contexto que a gente está lendo aqui, é sobre a veneração. Ou seja, venerar é honrar. E honrar é você ter algo como de suma importância. O casamento, irmãos, hoje em dia, infelizmente, ele foi banalizado. Ele desceu de categoria. A sociedade tem tentado denegrir, baixar a categoria do casamento. Em que sentido? Reduzir ele a simplesmente uma união qualquer. Reduzir ele simplesmente a duas pessoas que convivem juntos, simplesmente porque moram debaixo do mesmo teto, fala que já é um casal, já estão casados. Não, irmãos. O casamento é algo que tem que ser cuidado, venerado, honrado. O fato de um homem e de uma mulher, diante de uma congregação, fazerem votos eternos de fidelidade um ao outro, e com a bênção do pastor e da igreja, e com a autoridade do Estado, isso tem que ser, irmãos, venerado, honrado em nosso meio. Veneração aqui não é no sentido de adoração, não, tá, irmãos? É no sentido de honra, de respeito. Então, isso tem que ser feito com a instituição do casamento hoje. E por que isso é de suma importância hoje? Porque, infelizmente, como eu já disse, o casamento tem perdido a honra, tem descido de patamar, e, por outro lado, o fruto do casamento, que é os filhos, não é? Que é natural que um casal que se casa em seguida tenham filhos, infelizmente, isso também tem sido... Então, não estão mais incentivando hoje um casal a ter filhos, né? É claro que a igreja ainda incentiva, obviamente, graças a Deus por isso. Porque isso é tendência natural de todo casamento. O nascimento de filhos. Mas, infelizmente, hoje, o que muitos têm feito? Não, vai deixando para depois, deixa para depois. Quando vê, passou, já não tem mais o depois. Ah, pastor, mas isso é uma decisão pessoal. Ninguém está obrigando ninguém a ter filhos. Mas a Bíblia, irmãos, ela aconselha, sim, a nós darmos continuidade à nossa espécie, à nossa geração. É natural, de fato, que o casal tenha os filhos. E hoje, na sociedade, isso não é incentivado. Pelo contrário. Se você decide ter um filho hoje, e eu estou falando casal casado, você é visto com maus olhos. Como se seus filhos fossem simplesmente problemas. Filho passa a ser sinônimo de problema para a sociedade atual. E você está deixando de realizar os seus sonhos por causa de um filho, como se o filho simplesmente fosse um peso. E, irmãos, a Bíblia fala que o filho é a herança do Senhor. Filho jamais vai ser um peso, uma carga, uma pedra para ninguém carregar. Filho é uma herança do Senhor. Então, não compre esse discurso
de que filho é problema. Não compre esse discurso que casar não é necessário, que casar é só um papelzinho, que o que importa é o amor, né? Esse é o discurso que vem por aí, não. O casamento tem que ser venerado. O fruto do casamento tem que ser também venerado, não pode ser desestimulado, não pode ser tratado como anátema. Estão invertendo completamente os valores. Estão tratando a base do que Deus criou como se fosse algo anátema, como se fosse algo ruim, como se fosse algo que você deveria fugir, irmãos. E não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, nós temos que venerar, devemos honrar, devemos incentivar. Infelizmente hoje, irmãos, o casamento é tratado com piadas, né? Você recebe, com certeza, ou vê pela internet, ou recebe pelo WhatsApp, piadas sobre casamento, sobre homem, sobre mulher, e é tratado com total desrespeito, com total, fazendo pouco caso mesmo, e a Bíblia é clara quanto a isso, irmãos. Tem que ser tratado com honra. Por quê? Porque representa, é algo totalmente espiritual, que a Bíblia fala que assim como o homem se junta a uma mulher fazendo uma só carne, assim será a união de Cristo com a sua igreja. Uma união espiritual que nós sequer compreendemos ainda como se dará, porém é algo que tem essa tipologia, essa representação. Então nós não podemos, irmãos, fazer coro com essa sociedade para denegrirmos a instituição que Deus criou, que Deus incentivou. E, consequentemente, quando nós fazemos isso, nós, mesmo que indiretamente, o que a gente incentiva? O filho fora do casamento, a prostituição, a fornicação. E é o que ele fala aqui no final do versículo de número 4. Os fornicadores, porém aos fornicadores, aos adúlteros, Deus os julgará. Isso é sério, irmãos. Nós não podemos passar a mão na cabeça de adúltero e de fornicador como se fosse assim mesmo. É assim mesmo. Não, ele é jovem, ela é jovem. Não. Acontece, todo mundo. Quem nunca traiu hoje? Que isso? Nós não podemos, irmãos, tratar o pecado, tratar aquilo que Deus condena como algo natural, não é porque todo mundo pratica, não, né? Quando você queria algo quando você era criança e sua mãe falava o que para você? Você não é todo mundo, né? Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo, né? Assim, é isso que Deus fala para a gente. Olha, você não é todo mundo. Não importa se lá fora eles fazem ou deixam de fazer, que lá eles aprovam as barbaridades que eles cometem, que aqui dentro nós vamos abrir a porteira e falar que é assim mesmo. Não. Nós não podemos passar a mão em cima de adúltero e de fornicador como se fosse tudo normal. Então nós vamos expulsá-los? É óbvio que não. Nós vamos tratar, cuidar. Porque senão onde estaria o amor fraternal? Mas estamos falando no sentido de dar incentivo ao pecado. Não, a igreja não pode incentivar o pecado. A igreja coloca tudo às claras. O que tem que ser venerado é o casamento. O que tem que ser venerado é a união entre o homem e a mulher no casamento. O que tem que ser felicitado é uma criança nascida num casamento. Na maneira correta. Porque é isso que Deus quer, que nós mantemos a instituição que Ele determinou, que Ele criou da maneira correta, da maneira exata. Amém, irmãos? É óbvio que, como eu falei, se encontrarmos pessoas que estão agindo ou fazendo de maneira errada, nós estamos abertos a aceitá-las no sentido de recebê-las e instruí-las no caminho da verdade. Mas jamais ir para onde é assim mesmo, é natural, é correto, porque não é. O que a Bíblia condena, nós devemos condenar. O que a Bíblia ordena, nós devemos também ordenar. 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, contentamento. Outro conselho de suma importância que o autor aos Hebreus dá aos seus leitores, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Contentamento. Isso aqui é algo também que no nosso dia é muito difícil. Porque também, mais uma vez, a sociedade da nossa época te ensina a ser o quê? Consumista. Te ensina a ser consumista.
Eu já falei isso aqui uma outra vez, né? Quando você quer comprar algo e quer comprar algo novo, o que você faz com o que você tem, que você hoje chama de velho? O que você faz? Tá ruim, tá uma porcaria, parou de funcionar, né? Assim que a gente faz, porque você quer trocar. O negócio se você der para outra pessoa, ela vai amar, porque vai funcionar perfeitamente bem para ela, mas para você não serve mais, porque você quer um novo, né? Assim que você faz quando quer um celular novo. Isso aqui está travando, tá uma porcaria. É só você resetar ele que ele vai voltar a funcionar direitinho. Mas não, está muito ruim, porque eu quero um novo. Porque nós estamos numa sociedade, irmãos, que a gente tem que ter sempre o melhor, o atual, o novo. Mas por quê? Por satisfação própria? Não só por satisfação própria, mas por dar conta aos outros. Para mostrar aos outros, né? Alguns dizem por aí, as más línguas dizem por aí, tá? As irmãs me corrigem se eu estiver errado, que as mulheres não se vestem para os esposos, né? Para os homens, não, se vestem para as outras mulheres. Porque as outras reparam, os homens nem reparam, né? Então nós estamos assim, irmãos. Nós estamos consumindo, tendo mais e mais e mais, quando não há necessidade de consumirmos, quando não há necessidade de termos, irmãos. Quando não há necessidade, nós estamos falando de contentamento. Contentar é o quê? Você estar ciente, estar plenamente ciente que o que você tem, ele é suficiente. Pastor, e se não for? Se não for, obviamente você vai com o fruto do teu trabalho lutar, conquistar para ter aquilo que lhe falta. Agora, quando você tem o que lhe é suficiente, você tem que ter uma autodisciplina que se chama contentamento. Por isso, a palavra contente vem de contentamento. Estar contente é estar feliz com o que se tem. Por isso que é diferente de felicidade, sabiam disso? Felicidade ela é muito mais circunstancial. Você está feliz porque o teu time ganhou. Você está triste porque teu time perdeu. Era circunstancial. Hoje, né, ele ganha, amanhã ele perde, assim vai, no alto e baixo. Então hoje você está feliz, amanhã você está triste. Mas o contentamento não. Estar contente não está atrelado à circunstância. Há algo externo a mim que vai me trazer alegria ou não. Estar contente é você estar bem consigo mesmo, é você estar contentado com as suas circunstâncias, não importam quais sejam. Quando o texto sagrado diz que ainda que a figueira não floresça, olha só, isso é contentamento. Porque você estaria feliz somente se ela florescesse, se houvesse fruto. Mas, e quando não há o fruto? E quando ela não floresce? Aí tem que entrar o quê? O contentamento. Estar contentado é estar plenamente satisfeito em Cristo. Porque Cristo nunca vai lhe faltar. Cristo nunca vai lhe faltar. Então, se o motivo da sua alegria for Cristo, isso quer dizer que sempre você será alegre. Agora, se o que te traz felicidade está totalmente atrelado às circunstâncias da tua vida, isso quer dizer que você vai ter dias muito maus. Pastor, mas a própria Bíblia diz que haverá dias maus. Sim, é verdade. Mas é nesses dias que você tem que remanejar as suas prioridades. É nesses dias que você tem que repensar aonde está aquilo que te contenta, aquilo que de fato te alegra. Porque quando esses dias maus vêm e a gente se sente mal, é porque a gente está começando a tentar ser feliz com as circunstâncias. A gente não consegue ficar triste, fica mal. Mas quando a ficha cai, né, dizem por aí, a gente começa a colocar as prioridades no lugar e começa a voltar a olhar para Cristo, porque eu ia falar que aquele que olha para Ele jamais será confundido. Quando nós olhamos para Ele, a gente faz o seguinte: opa, pera, por que eu estou triste? Será que o motivo da minha tristeza é suficientemente grande para tirar a minha paz com Deus? Será, irmãos? Compensa? Compensa, irmãos, você perder a sua paz com Deus devido ao motivo da sua tristeza? Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que não. Então, irmãos, o dia mau ele vai vir, a dificuldade vai vir. Mas quando ele vier, irmãos, que de fato a sua alegria não esteja vinculada a essa dificuldade, mas simplesmente a Cristo.
Porque, como eu falei, ele nunca vai lhe faltar. Então ele diz, olha, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Olha que maravilha. Olha quem te disse isso. Não te desampararei, irmãos. Não te deixarei. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Olha que promessa maravilhosa. Isso é para a gente se consolar mesmo. Olha, ele não me deixa. Ele não me desampara. Ou seja, desamparar é te deixar sem amparo, sem cuidado. É quando você precisar, né? Ele não está ali presente. É quando você está tropeçando, alguém vai estender a mão para você, ou você segura em algo para não cair, você está se amparando, né? Está se escorando em algo. É Ele que não te desampara. Quando você tropeçar, quando você tiver dificuldade, quando tiver um problema, Ele estará ao seu lado. Quando o dia mal vier, Ele estará contigo. Só que às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com a dificuldade que nos rodeia que esquecemos de lembrar. Não lembramos que Ele está conosco. E Ele está lá, disponível. Mas nós não usufruímos da presença dEle porque estamos muitas das vezes preocupados demais com o nosso problema, com a nossa dificuldade. Versículo de número 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Aí, ó, Ele que te ampara, Ele que te ajuda. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa fazer um homem. Amém? Você pode dizer isso? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Amém, irmãos? Não temerei o que me possa fazer o homem. Versículo de número 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, ele fala sobre os pastores aqui no verso 7, e no verso 17 ele fala também mais uma vez. Olhe o verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmãos, nós devemos lembrar dos nossos pastores. Todo mundo tem um pastor, irmãos. Até o pastor tem um pastor. Ou um pastor amigo, onde ele conversa, onde ele se abre. E o próprio sumo pastor, que é o Cristo. E quando diz lembrar dos vossos pastores, irmãos, é lembrar mesmo. Porque olha o que diz o verso número 7. Dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Ele diz que a fé dos quais, ou seja, dos pastores, nós devemos imitar. E antes disso ele fala, que falaram a palavra de Deus. Quem ministra, ou quem ministra a palavra para você é o seu pastor. É aquele que está ali recebendo a parte de Deus, o alimento que ele dá à igreja. E nós devemos lembrar dos nossos pastores, do nosso pastor, nos seus momentos de luta e de dificuldade. Isso também é amor fraternal, que está lá no verso 1 que a gente leu. Porque muitas vezes você pensa, como eu falei aqui ainda há pouco, que o pastor é um super-homem, é um super-herói. Não. O pastor é instruído na palavra por Deus e foi levantado com esse ofício para poder ministrar a igreja, aconselhar, exortar, tudo isso que nós já sabemos, né, apacentar, cuidar, mas também ele é um homem. Ele também é uma pessoa que precisa, que requer também de cuidados, de ajuda, de lembrança, sabe? De mostrar que nós estamos juntos. Não, estou com o Senhor, pode contar comigo. Isso é de suma importância, irmãos. Porque qualquer um, quando está numa empreitada difícil, numa luta difícil, qualquer um que está com muita responsabilidade, quando chega outra pessoa para ele e fala o quê? Olha, estou contigo, hein? Pode contar comigo. Para o que deve vier, nós estamos juntos. Mas a pessoa não se sente o quê? Só. A pessoa não se sente sozinha, a pessoa se sente muito mais preparada para lidar com as dificuldades que estão à sua frente, porque ela sabe que tem muitas pessoas com as quais ela pode contar. Só que muitas das vezes nós tratamos a liderança espiritual como simplesmente nós tratamos Deus também. Que sentido? Como se fosse alguém preparado e pronto a todo
todo momento a cuidar de nós. Mas a via de mão dupla não existe. Muitas das vezes fazemos a nossa oração tentando extrair tudo de Deus. Me ajuda, me salva, me consola, me conforta, me ampara, me liberta. Tudo meu. Mas na hora de devotar a nossa adoração e dedicar a nossa vida a Ele, aí é de mais ou menos. Queremos 100% de Deus, mas não damos 100% a Deus. Muitas das vezes fazemos isso com a nossa liderança. Aqui está bem específico o pastor, mas vou até abrir mais aqui. Qualquer liderança específica sobre você, em que sentido? Às vezes, o seu professor de EBD, o pastor da juventude, o líder da mocidade, enfim, qualquer pessoa instruída por Deus, que tenha uma certa autoridade dada por Deus e pela igreja, em certos departamentos sobre você, pode te instruir na palavra, pode te aconselhar, pode te exortar. Só que muitas das vezes, nós estamos prontos, preparados para extrair dessas pessoas que estão ali para nos ajudar, porque de fato elas estão ali para isso, mas estamos dispostos a extrair delas tudo. Mas lembrar das suas dificuldades, das suas lutas, lembrar que elas também são de carne e osso, que precisam da sua oração, muitas das vezes nós não fazemos. Irmão, se você ora pelo seu pastor, se você ora pela sua família, se você ora para que Deus dê graça a ele, para continuar pastoreando, segundo todo o conselho de Deus, porque a igreja do Senhor, se você ora por tudo isso, irmão, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, irmãos. Devemos ser, irmãos, menos egoístas. Devemos pensar mais no próximo. E esse próximo também é o seu pastor. Essa pessoa que está aí, ou seja, você jovem, pode ser o seu pai, a sua mãe, que Deus instruiu ali na sua casa para te instruir na palavra de Deus. Então honre a seu pai, honre a sua mãe, lembre-se deles nas suas dificuldades, faça com que a vida deles seja uma vida sossegada, tranquila. Evite trazer problemas, mais apurrinhação para o seu pai e para sua mãe. Honre a eles, que isso é mandamento do Senhor. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, nós precisamos, irmãos, olhar, com mais cuidado, lembrar daqueles que estão sobre nós também, irmãos. Também, porque isso é o desejo e a vontade de Deus, e é uma das instruções que o autor deu aqui aos Hebreus ao concluir a carta. E por último, já concluindo aqui a nossa mensagem, que tratou de vários assuntos hoje, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos a garantia disso, amém? Que o seu Senhor, Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se você também tem necessidades imediatas, se você também tem hoje problemas que precisam da ajuda, do amparo do Senhor, do cuidado do Senhor, Ele ainda é o mesmo. E Ele ainda pode te curar. Ele ainda pode abençoar a sua vida. Ele ainda pode restaurar casamentos. Porque talvez você, enquanto eu ministrava aqui sobre o casamento, talvez você possa ter lembrado, poxa, eu preciso tanto de uma bênção no meu casamento, sabe? Eu quero tanto que meu casamento seja um exemplo para outros, mas infelizmente estou tendo problemas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem poder ainda hoje de restaurar, de transformar casamentos. Ah, mas o meu filho me dá tanto problema, tanta dificuldade, tanta confusão. Deus ainda tem poder. Jesus Cristo ainda é o mesmo, para poder também restaurar o seu filho, a sua filha, e assim vai esse trabalho. Deus não está alheio à nossa dor, irmãos. Entenda isso. Já concluindo, peço até que você se coloque de pé, por favor, que a gente vai orar. Deus não está alheio à nossa dor, amém? Deus, Ele não olha para o teu sofrimento. Deus não olha para o teu sofrimento com falta de compaixão. Não, pelo contrário, Deus sente a sua dor. Lembre-se, quando o povo de Israel sofria no Egito, a Bíblia fala que Deus viu o sofrimento do seu povo. Quando Deus chama Moisés, Ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo.
Né? E aquela palavra maravilhosa que o pastor Bonfim pregou também domingo pela manhã sobre a oração, irmãos. Deus tem prazer em ouvir a nossa oração, amém? Deus não é um Deus que se tem prazer no sofrimento alheio, não, irmãos. Ele sofreu para que nós não viéssemos sofrer. Ele quer te curar sim, Ele quer te salvar sim. É claro que há momentos que Ele não faz o nosso desejo porque Ele tem algo a tratar conosco. Mas Deus quer sim o nosso bem. Deus quer sim o nosso progresso, a nossa bênção. Você crê nisso, irmãos? Então feche seus olhos, vamos cantar uma canção, nós vamos orar.